Fala galera, segue mais uma videoaula para complementar o conteúdo sobre o neocolonialismo. Eu falei na última aula que todo o globo foi neocolonizado, ou seja, não tem um cantinho do planeta Terra que não foi cobiçado pelas grandes potências imperialistas da época. E aí eu fiz questão de trazer para vocês os extremos, né? O Polo Sul, o Polo Norte, o Ártico e a Antártica, para vocês verem que até essa região, que para o senso comum, para quem não conhece a sua diversidade e a sua importância para o meio ambiente do planeta como um todo, mas também para os habitantes locais, acha que são só dois blocos enormes de gelo no oceano, sem nenhuma relevância econômica. Errado. São duas regiões riquíssimas e, obviamente, onde há riqueza, há disputa por essas riquezas. A ideia é trazer para vocês algumas características gerais de cada ambiente e trazer um roteiro histórico das expedições de vários povos nessa região e algumas pinceladas do que está acontecendo nessas duas regiões importantíssimas para a gente, para as gerações futuras, caso a gente deseja que a espécie humana viva nesse planeta por mais alguns bons séculos aí, beleza? Então vamos lá. O primeiro que eu trago para vocês é o Ártico. O Ártico fica ali na região norte, para quem é ruim de geografia. Boa parte do seu território é composto por um oceano ártico que é praticamente congelado. Tem cerca de 21 mil quilômetros quadrados essa região. Boa parte dessa região ou é um mar totalmente congelado ou ilhotas divididas entre as potências que fazem fronteira com o Ártico. Então, como vocês podem ver pela imagem, é um ambiente de vasta plantação, né? Lógico que não. O clima não favorece uma vegetação de magnitude como a Amazônia ou a Mata Atlântica. Pelo contrário, a vegetação vai ser rasa, ela vai ser conhecida como tundra. E outra coisa importante, a região ela recebe a luz do sol de 6 em 6 meses. Portanto, o Oceano Ártico ele permanece praticamente congelado o ano todo. E isso vai dificultar o quê? A pesca e o transporte marítimo na região. Apesar que isso não vai impedir que povos futuramente tentem buscar passagens por esse oceano glacial. Vai dar ruim, evidentemente. A gente pode destacar alguns animais, por exemplo, o urso polar, o cinzento, a raposa do Ártico, a lebre, as focas, as morsas, que é o amigo do pica-pau, alguns tipos de baleia e diversos peixes. Há incidência também de animais migratórios, que saem da região quando o clima está naquele inverno rigoroso, volta à região quando a região está mais propícia. Entre os povos nativos, a gente tem diversos povos que habitam o Ártico desde a pré-história. A maior parte desses povos, eles se encontram na região da Sibéria, território russo. Outros estão ocupando o extremo norte da Escandinávia, que a gente chama de Lapônia, a terra natal do Papai Noel. E também a gente encontra povos nativos na região extrema da América do Norte. Todos esses povos sofreram o contato com o mundo modernizado, digamos assim, e tenta até hoje manter uma lógica de coexistência com a natureza. Muitas terras nas quais eles vivem se tornaram parques devido à sua importância histórica para a etnia local, mas também à sua importância geoclimática para o mundo. Então, a diversidade desses povos nativos, por mais que eles sejam agregados às nacionalidades próximas à região, permite a existência dos seus descendentes. Aí vem um babado. Povos antigos tentaram colonizar essas regiões extremamente gélidas, para não falar outra coisa. E eu destaco aqui para vocês os vikings, que são os povos originários da Escandinávia, que vão colonizar a região da Islândia, que é uma ilha totalmente fria, para não falar outra coisa, muito gelo naquela ilha, e também vão
desbravar o Oceano Atlântico e chegar na região da Groenlândia, em pleno século X, muito antes de quem? Dos espanhóis. E isso comprova a tese de que os povos nórdicos, assim como outros povos que a gente vai ver ao longo da história, eles tentam ocupar essa região, tentam desbravar essa região para fim de ocupação, para fim de extração de riquezas, leva em consideração ao tanto de animais que eu citei para vocês que habitam essa região, dos quais eles podem extrair a pele, a carne para se alimentar. Depois dos vikings, a gente pode destacar nessa região expedições dos exploradores das grandes navegações, lá do século XVI. A maior relevância da expedição desses primeiros aventureiros modernos, digamos assim, é o mapeamento da região. E, evidentemente, eles vão se beneficiar das riquezas ali encontradas. Caçadores de baleias vão fazer muitas expedições para regiões para caçar baleias. A baleia ela tem várias aplicações, tanto a sua carne quanto o seu óleo, que é propício para a emissão de luz. Antes da energia elétrica, vocês acham que a luz vem da onde? Além disso, a gente vai ter intensas expedições de comerciantes de pele que vão atrás das focas, dos ursos polares, dos ursos cinzentos, justamente buscando essa riqueza local e revendendo nos mercados riquíssimos europeus, que obviamente ele vai ter um público que anseia por casacos de pele, principalmente nas regiões mais frias do continente europeu. Beleza? E aí chegamos no século XIX. A gente vai ter a lógica do neocolonialismo. O objetivo das expedições no século XIX era encontrar uma passagem entre o Atlântico e o Pacífico. Até então não existia um negócio chamado Canal do Panamá. O Canal do Panamá ele só vai ser construído no início do século XX. Até lá, os navegantes achavam que para transitar entre o Oceano Atlântico e o Pacífico, eles iam ter que ir ao sul do continente americano, passar pelo Estreito de Magalhães, partir para o Oceano Pacífico. Então, o objetivo deles era encurtar essa rota, porque eles estão na Europa. É muito mais perto encontrar uma rota de navegação que ligue o Oceano Atlântico, passando pelo Estreito de Bering, onde os povos nativos, lá na pré-história, passaram no fim da era glacial e desembocar no Oceano Pacífico. Essa era a meta. No decorrer do caminho, se eles encontrassem regiões não habitadas, ou seja, que não estivesse sob posse de algum país imperialista, eles nomeavam como seu, obviamente. Qual é a potência imperialista que mais vai investir em expedições nessa região? A Inglaterra. Não vai ser a única, a gente vai ter expedições norte-americanas, holandesas, mas os ingleses, eles vão protagonizar várias expedições nessa região, justamente para achar essa tão sonhada passagem. O que vai acontecer? Várias expedições vão se perder nesse embrulho de ilhotas, porque esse oceano, como eu falei para vocês, o Oceano Ártico, constantemente está o quê? Congelado. E se está congelado, como é que eu vou passar um navio aí? Isso não vai impedir o Império Britânico de incentivar expedições aí. Entre as várias expedições britânicas nessa região, a mais famosa, porque foi cabulosa a história dessa expedição, foi a liderada por Franklin, o comandante que vai tentar achar essa tão sonhada travessia. O que vai acontecer? Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com os dois navios que estavam buscando essa tão sonhada passagem. Depois de 2 anos sem notícia da tripulação, sem notícia dos comandantes, começaram-se a investigar, levar uma série de expedições para saber o que aconteceu com a tripulação de Franklin. E aí os relatos não são nada bons. Eles vão encontrar ilhas com sepulturas de alguns tripulantes. Eles vão encontrar no meio do caminho muitos nativos da região, os esquimós, como a gente está na América do Norte, os nativos são esses. Eles vão relatar aos ingleses
que presenciaram essa tripulação praticando canibalismo e indo para regiões que nem os nativos da terra habitam, tamanha a pobreza de alimento na região, nem os esquimós, velho, habitavam a região porque sabia que não ia encontrar alimento. Aí eles estão lá e aí, obviamente, vão morrer de fome. Quem morria primeiro virava alimento do outro. Pausa para ironia. Quem conhece o ambiente? O inglês ou o esquimó? O esquimó. Mas como a gente está no pleno século XIX, como a gente está falando com inglês, que acha que é a maior potência, acha não, é a maior potência marítima no mundo, ele não vai pedir informação, ele não vai pedir instrução do esquimó para navegar os mares árticos. Ele é britânico, pô. Ele desbrava o oceano sem pedir licença. Então, um dos maiores erros, várias expedições de várias nacionalidades, é não usar como guia os nativos da terra, porque pelo menos poderiam sair dali vivos, que eles ficaram presos no gelo, em uma região inóspita até para os esquimós, e por consequência, todo mundo morreu. Pelas condições climáticas da região, ninguém ia sobreviver muito tempo. No final do século XX, que expedições arqueológicas encontraram os restos dos navios da expedição de Franklin. Encontrou restos mortais também, com traços de canibalismo, comprovando os relatos dos nativos da região, comprovando que ocorreu sim canibalismo entre as tripulações. Isso tudo, meus amigos, para encontrar essa rota maravilhosa rumo ao Oceano Pacífico. Fala sério, né, gente? Isso tudo para uma rota marítima. Sim, por quê? Porque a gente está pensando na expansão do capitalismo industrial. Eles estão pensando na logística do transporte de suas mercadorias para os seus parceiros e para suas colônias na Ásia e em outras regiões. Beleza? O que acontece no Ártico no mundo hoje? Primeiro dado importante, eu achei isso muito interessante para vocês, nenhuma das expedições do século XIX conseguiu encontrar passagem tão sonhada. Apenas um explorador no início do século XIX descobriu a passagem e foi o primeiro a fazê-la, sabe em quê? Em barco de pesca. E ironia do destino, enquanto os navios britânicos, os melhores, os mais equipados da época, ficaram atolados no gelo, ele usou um barco de pesca. Tinha que ser um norueguês, deve ter um sangue vinque dentro dele, que possibilitou essa aventura ter um final feliz. E depois disso, ficou mais fácil traçar um mapa dessa passagem para expedições futuras. Descobriu-se, ocupando a região, vasculhando o solo da região, descobriu-se que as regiões do Ártico são ricas em petróleo. Amor. Os Estados Unidos, lá no final do século XIX, fez a conquista do Oeste. Afinal de contas, é uma das potências imperialistas da época. E ele vai comprar o Alasca do Império Russo. E aí, o que os Estados Unidos vai começar a fazer? Cutucar terra e encontra petróleo. Tanto é que o Alasca é um dos estados que mais se extrai petróleo nos Estados Unidos. E o que vai acontecer? Vai aumentar o que? A corrida nessa região em busca de quê? De petróleo. Só para vocês terem ideia. A região ela pode encher 83 bilhões, então na casa de bilhões, de barris de petróleo. Tamanha a riqueza de petróleo na região. Evidentemente que nas regiões que são fácil acesso, que já estão sob domínio de nacionalidades que fazem a fronteira com o local, já estão sendo muito bem explorados, como a imagem mostra. Mas existem regiões muito remotas dentro do Ártico e devido à situação climática específica que impede esse tipo de exploração. Além do petróleo, existe o quê? Gás natural, que, de acordo com cientistas, teria a capacidade de abastecer o planeta por 14 anos. Só que qual é o problema? É a questão do acesso.
a questão da dificuldade da exploração desse ambiente, tendo em vista a importância da manutenção desse ambiente para o ecossistema do planeta. Como eu falei para vocês, todo mundo está cobiçando o Ártico. Contudo, ela tem uma característica muito específica que impede essa exploração ser muito efetiva. Quando é inverno, a região está praticamente tomada pelo gelo, como a primeira imagem apresenta. Quando vem o verão, boa parte desse gelo, obviamente, desgela, permanece apenas uma pequena crosta de gelo ligada ali na Groenlândia. Depois isso volta a acontecer quando volta o inverno na região. Só que tem um probleminha chamado atividades industriais humanas. Desde o início do processo industrial, se intensificou a emissão de gases na atmosfera. E isso vai levar à incidência da mudança climática, ou seja, a aumentar a temperatura do nosso planeta. Isso aí vocês sabem, tem aula de geografia, o professor explica melhor do que eu. E isso significa, em termos práticos, que o gelo está diminuindo no Ártico. Gelo que não deveria degelar, digamos assim, está sofrendo processo de degelo. Em setembro de 2020, cientistas alegaram o seguinte: a capa de gelo do Ártico está encolhendo drasticamente. O nível do gelo está imenso e está acelerado, porque o degelo acontece de forma natural. O que eles estão alegando é que está acontecendo de forma mais cedo no inverno. Em outras palavras, está aumentando o nível dos mares. Nossa atividade humana está acelerando o processo. Só que, por outro lado, já é possível transitar pelo Ártico, coisa que não era possível séculos antes, porque o mar Ártico estava congelado. E aí, se você fizesse que nem os britânicos, desse uma de Power Ranger e tentasse a sorte, ia morrer lá, porque o seu navio ia ficar literalmente grudado no gelo. Mano, agora tem possibilidade do tráfico. Uma boa. E isso é bom para a economia, mas é péssimo para o meio ambiente, é péssimo para aqueles seres vivos que habitam essa região. E se vocês pensarem na riqueza marítima, porque boa parte dos animais que vão a essa região, eles vão literalmente na parte da primavera, do verão, para se alimentar, boa parte da riqueza marinha está sendo usurpada pela pesca industrial predatória. E aí diminui o alimento dos grandes peixes, dos grandes mamíferos, sejam do mar, sejam da terra. O que vai acontecer com esses animais? Vão extinguir. Se não houver um controle das atividades industriais humanas, o Ártico vai deixar de existir. E as consequências, talvez a nossa geração não sinta na pele tão brutalmente, mas futuramente não precisa esperar o final desse século. Não vai ter mais gelo aqui. Isso não é eu que estou falando, isso são os cientistas que estão analisando o desgelo acelerado dessa região e está comprovando que sim, se a gente não mudar a postura agora, vai deixar de existir. E deixar de existir não vai matar apenas os seres vivos que necessitam desse ambiente inóspito para sobreviver, vai acabar atingindo o globo inteiro. Muito bem, saímos do Polo Norte e vamos para o Polo Sul. A Antártida, enfim, a terra dos pinguins. A Antártica é um continente com cerca de 15 milhões de quilômetros quadrados, só para vocês terem ideia. É o quinto maior continente do mundo. E também é primo distante de Brasília, porque o inverno aqui é frio e seco. A Antártica todinha é fria e seca. As menores temperaturas do planeta se encontram lá. A menor até agora registrada é de menos, olha só, menos 89 graus Celsius. Caramba, isso foi em 83. Mano do céu, que gelo. Só de pensar, eu congelei a alma. Então imagine a situação. Quem gosta é o pinguim, né? O pinguim arrasa nesse ambiente maravilhoso.
Nós que não temos nenhuma proteção que estamos lascados. Como eu falei para vocês, os animais da Antártica eles são diversos, várias espécies de pinguim, mas a gente tem uma diversidade também de baleias que habitam a região, de focas, crustáceos e peixes, porque o mar dessa região ele é muito rico, porque eles têm um crio, que é um alimento base para várias espécies marítimas. Mesmo sendo inóspita, você consegue enxergar a diversidade de vida na região. Diferente do Ártico, que tinha povos nativos habitando aquela região, ela não vai ter a presença humana até as primeiras expansões marítimas, a partir do mapeamento das expedições do século XVI, que se tomou ciência de um continente congelado. O primeiro explorador a circunnavegar o continente antártico foi, olha lá de novo, um inglês em pleno século XVIII, chamado James Cook. Em nenhum momento ele vai pisar no solo. Quem vai fazer isso é o norte-americano Nathaniel Palmer, que vai literalmente fincar a bandeirinha norte-americana nesse continente nessa mesma época. Além do inglês, além do norte-americano, vai ter uma expedição russa. Pô, o russo vem da Sibéria, deve conhecer muito bem o frio, então eles vão também navegar ao sul, olha só que louco, do Oceano Pacífico e vão avistar também o continente congelado. Então, desde essa época, a Antártica ela estava no imaginário dos aventureiros, bem como dos países que queriam explorar essa região, queriam estabelecer o seu pezinho nessa região para saber quais riquezas eles poderiam encontrar. O que vai acontecer? Vem o século XIX, vem o desenvolvimento da industrialização que vai permitir melhor explorar essa região tão inóspita. E aí o que eles vão descobrir? Que o local é rico em minérios. Pronto, acabou. Por que acabou? Porque a gente está na segunda fase da Revolução Industrial. Vários setores industriais dependem desses minérios para o seu desenvolvimento. A coberta de jazida de diversos minérios nessa região fez com que no século XIX muitas expedições de países imperialistas nessa região, ao ponto que a gente pode datar do final do século XIX e início dos anos 20, a Antártica sofreu um período de exploração intensa. Isso vai ser realidade até que haja um tratado da Antártida. Qual é o objetivo desse tratado? Primeiro, vamos ver a data, 1959. O mundo está na Guerra Fria. Temos duas potências no mundo, os Estados Unidos e a União Soviética, que posteriormente vai voltar a ser Rússia, e eles vão começar a desenvolver um documento cujo objetivo é estabelecer regras e normas de ocupação e exploração da Antártica. E que esse ambiente fosse explorado e ocupado com objetivo científico e não bélico, porque a gente está na Guerra Fria. E, evidentemente, está pipocando vários conflitos no terceiro mundo, né? Nas partes de influência do bloco capitalista e bloco socialista. A partir dos anos 60, a região vai ser explorada por esses países. Todos esses países assinaram de forma primária e depois vieram outros países agregando o tratado e também participando da exploração científica dessa região. Só que tem outro problema, assim como lá no Ártico, o de gelo. O de gelo ele atinge essas extremidades de uma forma muito abrupta e acelerada, devido à nossa culpa, devido à industrialização. A situação na Antártica é pior do que do Ártico. As duas situações são lastimáveis. Recentemente, em 2017, desprendeu lá na Antártica o maior iceberg no mundo. Gente, ele é do tamanho do Distrito Federal. Fala sério. Galera, o Titanic ia afundar só de ver ele de longe. Ele simplesmente desprendeu e foi para o mar aberto. Imagine isso em uma escala acelerada e constante, caso não haja uma intervenção a nível internacional nas emissões de gases, no controle sustentável, se é que isso existe dentro do sistema capitalista, do setor industrial. Porque se isso continuar acontecendo, isso vai afetar o mundo inteiro.
Isso sem contar também da presença da pesca predatória na região, assim como tem no Ártico, vai ter na Antártica. Então, gente, para onde vamos desse jeito? Essa foto que está aqui no slide é o iceberg que se desprendeu em 2017. Chocante, gente, chocante. Se a gente não tomar cuidado, capaz que os polos deixem de existir. Enfim, galera, é isso. Eu espero que tenham curtido essa aula e entender que, sim, essas extremidades, por mais inóspita possível, elas são foco de interesse de ação econômica. Existem, sim, indústrias que têm interesse de explorar essa região. O degelo é real, o aumento da temperatura do planeta é real e está atingindo diretamente os corpos dos seres vivos que habitam essa região. Mais cedo ou mais tarde, vai atingir a todos nós, se não fizermos algo. Então, observe novamente que o processo de expansão do interesse capitalista de expandir o seu mercado de exploração de matéria-prima, de consumo, ele traz consigo consequências danosas para o meio ambiente. Se não houver uma reconstrução desse sistema, a gente vai beirar a catástrofe global. Se quer se manter sistema, tem que mudar. E agora, para ontem. Beleza? É isso aí, gente. Tchau.